No vídeo de hoje nós vamos analisar o edital do concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para o cargo de arquiteto. Então, se você se interessou por esse assunto, se você vai fazer esse concurso, vem comigo! Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar de um dos editais que pegou todo mundo de surpresa, que é o edital do concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E temos uma vaga aí para arquiteto. Então vamos começar com as informações básicas do edital. Primeiramente, vamos conhecer qual será a banca que vai organizar o concurso. E a banca será a FUMARC, Fundação Mariana Rezende Costa. O concurso público será regido por esse edital e seus eventuais aditamentos e retificações, assim como pelas instruções, comunicações e convocações dele decorrentes, e será executado sob a responsabilidade da Fundação Mariana Rezende Costa, FUMARC. Essa é uma banca que ela é tradicional de Minas Gerais, tá? Ela não é muito conhecida assim no Brasil todo. Eu particularmente não conhecia, nunca tinha ouvido falar, mas ela é sim tradicional, uma banca tradicional lá do estado de Minas. Então será a FUMARC que realizará a prova. Informação importante então, para o cargo de arquiteto, quais são os requisitos necessários? Graduação em curso superior de arquitetura, reconhecido pelo MEC ou por órgão estadual competente e registro no órgão competente, ou seja, tem que ter o diploma e além disso tem que ter sim o registro no CAU. Além dessa informação, nós temos aqui que nós temos uma vaga para a lista geral, nenhuma vaga para PCD, porém ele prevê sim, então, PCDs, né? Você pode se candidatar às vagas para PCD, mas vaga direto mesmo é apenas uma para ampla concorrência. A próxima informação, muito importante por sinal, é o valor da inscrição, né? Não é um valor baixo, tá? É um valor bem alto, inclusive, o valor da taxa de inscrição é de R$ 182. É realmente um valor bastante alto, mas concursos de poder legislativo, de uma forma geral, costumam ser essa mesma faixa de taxa de inscrição, tá? Não costuma fugir muito disso, não. Mas esse realmente está um pouquinho acima do que se costuma cobrar por aí, normalmente 150, 120 reais. Próxima informação, para processar a inscrição, o candidato deverá, durante o período de inscrições, das 9 horas do dia 12 de setembro, então não adianta você ir no site lá da FUMARC fazer a inscrição agora, hoje, se você estiver vendo esse vídeo antes do dia 12 de setembro, porque não vai ter nada lá disponível para você conseguir fazer a sua inscrição, tá? A inscrição é do dia 12 de setembro até o dia 14 de outubro, então o valor aí de R$ 182 é alto, mas você tem que se planejar aí para pagar somente em setembro até outubro no máximo. Por favor, não vá deixar para a última hora para fazer a sua inscrição e para fazer o pagamento, porque isso é sério. Eu já vi gente perdendo a prova depois de já ter feito a inscrição, já ter estudado para a prova, esqueceu de pagar a inscrição ou colocou no débito automático e depois o banco não debitou. Então preste muita atenção nessa informação, tá? Agora vamos fazer uma análise do conteúdo programático do cargo de arquiteto, tá? Então o cargo é analista legislativo, especialidade arquiteto, né? Vamos lá, ele tem duas provas. Esse concurso para arquitetura nós teremos duas fases. A primeira etapa é uma prova objetiva e teremos os seguintes conteúdos: língua portuguesa, noções de direito e conhecimentos específicos. Então não tem matemática, não tem informática, e para quem não gosta dessas duas matérias, teremos noções de direitos, porque afinal de contas estamos falando do poder legislativo, né? E teremos conhecimentos específicos. Língua portuguesa, teremos 15 questões. Eu já vou te adiantar que cada questão vai ter peso 1, não tem peso diferente, tá? Conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, ele nem divide aqui por conhecimentos básicos e específicos, tá? Mas toda questão, são 60 questões no total, um ponto cada questão, tá? Então, português, 15 questões, noções de direito, 15 questões, e conhecimentos específicos, 30 questões, totalizando aí 60 questões, um total de 60 pontos que você pode fazer na prova. Daí a segunda etapa, qual que é essa segunda etapa? É uma prova discursiva de conhecimentos específicos e teremos 8 questões e no total 120 pontos. Como que vai funcionar isso? A gente vai ver mais pra frente os critérios, mas basicamente é o seguinte, vai ser uma prova, pelo que eu entendi, uma prova discursiva com 8 questões
E daí no total você pode atingir até 120 pontos. Então, mais ou menos aí, cada questão vão ter aí o peso de 15 pontos, né? Para dar o total de 120 questões. 120 questões não, 120 pontos, desculpa. Vamos agora ver uma informação muito importante que é a cláusula de barreira. Quantos candidatos realmente serão habilitados para a segunda fase? Porque não basta você atingir o percentual mínimo que a banca determina, que nós vamos ver na sequência, tá? Você precisa ficar bem colocado. E qual que é essa colocação? Ó, a lista geral, você precisa estar classificado até os 50 primeiros colocados. Então, os 50 primeiros colocados conseguirão fazer parte da segunda etapa, ou seja, conseguirão ir para a segunda fase desse concurso, que serão as provas discursivas. Uma informação importante, a prova discursiva não vai acontecer no mesmo dia da prova objetiva, como acontece na maioria dos casos, tá? Serão momentos diferentes. Primeiro vai ocorrer a prova objetiva e os 50 primeiros colocados, né, respeitando o critério de desempate aí da última posição, mas os 50 primeiros farão a prova discursiva que eles ainda não disponibilizaram a data, tá? Eu acredito que só depois que ocorrer a prova, que sai o resultado dessa prova objetiva, é que eles vão disponibilizar a data da segunda etapa, que é a prova discursiva com as 8 questões discursivas. E daí nós temos, na lista geral, então até a posição de número 50, e da lista de PCD até a posição de número 5. Então os 5 primeiros colocados também vão avançar aí e vão para a segunda etapa do concurso. Então, como que será composta aí a nota final do candidato? A nota final do candidato corresponderá à soma das notas obtidas em cada uma das etapas previstas para o cargo especialidade área de seleção. No caso aí de arquiteto, nós temos apenas 2 fases, nós não temos prova de títulos. Para você que aí tem medo de fazer concurso que tem prova de títulos, acha que vai ser prejudicado, esse você nem precisa se preocupar, tá? Porque não tem prova de título nesse concurso. São apenas 2 etapas, então são 60 pontos que você pode fazer lá na prova objetiva e depois mais 120 pontos na prova discursiva, num total de 180 pontos que você pode fazer neste concurso, tá legal? Outra informação importante para esse concurso são os descontos. Como que será descontado ainda já na prova discursiva, tá? A gente está falando da prova discursiva, quais são os critérios de correções. Eu achei bem interessante trazer essa informação. Para o cargo de arquiteto, nós temos um limite máximo de desconto por inobservância da norma padrão da língua portuguesa de 10 pontos. Então a banca vai poder te tirar apenas no máximo 10 pontos, no máximo não, né? Porque é muita coisa, mas no máximo 10 pontos por inobservância à língua portuguesa. E da mesma maneira ela fala assim, ó, inobservância da norma padrão da língua portuguesa. Então ele fala para você o que é isso, ó. Ortografia, erros de ortografia, meio ponto. Daí ele fala assim, inclusive acentuação gráfica e uso adequado de maiúsculas e minúsculas, então meio ponto. Sintaxe, que é regência, incluído o uso da crase, concordância e colocação pronominal, 1 ponto, aí ela pega pesado mesmo. Pontuação, meio ponto. Propriedade e adequação de vocabulário, meio ponto também. E estruturação do texto, coerência, coesão e paralelismo, 1 ponto. Então esses serão os descontos que a banca já está te avisando de antemão. Ó, se você cometer esses erros, você vai ser penalizado da seguinte maneira. Mas então tá, então os 50 primeiros serão habilitados para ir para a segunda fase, que é a prova discursiva. E qual é o critério então para você ser eliminado do concurso? Qual erro que eu não posso cometer de forma alguma? Então vamos lá, para os cargos de nível superior, tirar nota 0 em qualquer dos conteúdos descritos na tabela. Então, aqueles conteúdos que eu falei para vocês. Língua portuguesa, não pode tirar 0 em português, não pode tirar 0 em direito e não pode tirar 0 em conhecimentos específicos. Tirou 0 em qualquer um dos 3, por mais que você tenha, sei lá, feito 30 pontos em conhecimentos específicos e 15 pontos em direito. Zerou língua portuguesa, você está eliminado do concurso, tá? Segundo item, não obtiver no mínimo 60% dos pontos totais atribuídos à prova objetiva, ou seja, precisa fazer pelo menos 36 pontos na prova objetiva, senão está eliminado também. E preste atenção porque na maioria dos concursos, essa cláusula aí de barreira para eliminar o candidato em concurso é de 50%, aqui eles elevaram o nível e colocaram em 60%. E o terceiro, não obtiver no mínimo 60% dos pontos totais atribuídos a cada prova discursiva. Então tem que fazer pelo menos 60% da prova discursiva também, da nota. Preste muita atenção porque essa é uma informação bastante importante.
E eu acredito que essa prova vai ser bem difícil, porque eu já vou falar do prazo, quando que vai ocorrer a prova, e tem muito tempo para estudar para essa prova. Eu acho que eles vão colocar uma prova bastante difícil. E a experiência que eu tive da prova da Alesp, né, da Assembleia Legislativa de São Paulo, para você ter uma ideia, esses 60% da prova que eles estão colocando aqui, seria suficiente. Se você fizer 60% lá na prova da Alesp, você conseguiria estar habilitado na lista final, assim, pelo menos na sexta, sétima colocação, tá? Porque o primeiro colocado, se eu não me engano, fez 75, 73% da prova. Então, esse 60% não é um percentual muito fácil de ser atingido se tratando de uma prova de Assembleia Legislativa. E se você está gostando desse vídeo, já deixa seu like aqui para mim e se inscreva no canal se ainda não for um inscrito. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube e fazendo com que esse vídeo chegue a cada vez mais concurseiros. Então deixa seu like para mim. Continuando, então vamos ver agora quais são as datas da prova. Ó, da prova objetiva, data provável da prova da primeira fase é dia 5 de fevereiro de 2023, ou seja, você tem aí quase 7, 8 meses para você se preparar por essa prova, 7 meses, então não deixe passar. Se você é de Minas, ou se não é, mas tem condições de ir lá para Minas fazer a prova, se quer morar em Minas Gerais, muito provavelmente será lotado em Belo Horizonte, embora aqui não fale a cidade de lotação, mas deve ser Belo Horizonte. Então, se planeje para você conseguir fazer essa prova, porque você vai ter 7 meses de preparação. Eu não me lembro de ter visto algum concurso com tanto tempo de preparação em edital, porque teve o CAL São Paulo, né, que quase 2 anos de concurso, mas é porque o concurso foi suspenso, foi outra história. Mas, assim, previsto no edital, prazo para você estudar para a prova, né, do início do edital até o dia da prova, 7 meses, eu nunca vi. Muito tem a ver com o fato de nós estarmos em ano eleitoral, né, de não poder ter concurso 3 meses antes das eleições e tudo mais, então eles já jogaram para o ano que vem. Mas isso é muito bom, quem dera se todos os concursos fossem assim, né? Então tem bastante tempo aí, e como eu já disse, a prova discursiva não tem data prevista ainda. Informação importante: as 60 questões da prova objetiva deverão ser realizadas em 4 horas. A prova tem duração máxima de 4 horas. É um tempo razoável para você fazer uma prova que não tem discursiva, né, junto com a objetiva, só 4 horas para você fazer uma questão de 60 questões, mais um dos indícios que a prova não virá fácil. Muito provavelmente serão questões extensas para você realizar aí 60 questões em 4 horas. Então, treine provas, treine resolução de questões. Horário da prova, então. As provas serão realizadas em Belo Horizonte, em horários e locais a serem oportunamente divulgados nos sites eletrônicos da FUMARC, né, que é a banca que vai organizar a prova. Das disposições específicas para as provas da especialidade de arquiteto. Vamos ver algumas informações aqui. Para a especialidade de arquiteto serão realizadas 2 etapas de avaliação, como nós vimos. A primeira etapa, eliminatória e classificatória, consistirá em prova objetiva valendo 60 pontos, com 60 questões de múltipla escolha, valendo 1 ponto para cada uma. Então não tem peso diferente, como nós já vimos, né? Versando sobre os conteúdos: 15 questões de língua portuguesa, 15 de noções de direito e 30 questões de conhecimentos específicos. A segunda etapa, eliminatória e classificatória, consistirá em prova discursiva valendo 120 pontos, com 8 questões versando sobre conhecimentos específicos. Agora vamos ao conteúdo programático, e aqui foi mais uma grande surpresa positiva que eu tive desse edital, porque eles dão as referências bibliográficas. Embora ele aponte lá no início falando assim que a referência bibliográfica é só para você ter como base, é só uma sugestão, mas assim, é uma sugestão que óbvio que você vai ter que seguir, né? Pelo amor de Deus, ele já está te dizendo de onde ele pode vir a tirar a fonte daquilo que ele vai cobrar na prova. Então isso é ótimo. Língua portuguesa é o padrão, compreensão de texto, interpretação, conhecimento de norma padrão, empresa de crase, tempos verbais, colocação pronominal, é tudo que é cobrado em qualquer concurso, não só de arquitetura, mas qualquer concurso no Brasil, né? Então, a bibliografia sugerida, aqui ele fala do Bechara, Celso Cunha, então aqui ele já te dá a bibliografia. Uma coisa importante, ó, Manual de Redação Parlamentar de Belo Horizonte, isso é muito importante que você baixe e veja esse manual, que muito provavelmente, como serão 15 questões, vai ter uma questão sobre esse manual com certeza, tá?
Noções de direito, e aqui ele fala sociedade, ordem social e ordem jurídica, Estado e Constituição, poder legislativo do Estado, administração pública, os princípios da administração pública e os direitos humanos fundamentais da Constituição. E aqui ele fala as referências bibliográficas, então, a Constituição, daí ele traz alguns livros, traz também alguns PDFs e tudo isso você precisa sim se atentar, porque ele já está te dizendo de onde ele vai tirar isso. Por isso que ele já está te dando 7 meses para se preparar para essa prova. Então, se programe. Conhecimentos específicos. Aqui é gigantesco, né? Como nós já costumamos ver. Projeto arquitetônico, edificações, tem coisa repetida em um item e outro, tá? Legislação e segurança do trabalho, daí tem as NRs aqui, NR 18, 17, NR 8 também. Paisagismo, desenho técnico, patrimônio, planejamento e orçamento de obras. E também aqui ele dá a referência bibliográfica. Eu não trouxe todas aqui, senão vai ficar gigantesco, depois você consulte o edital lá. Mas só para mostrar para vocês que ele já está te dando de bandeja, ó. NBR 14.653, norma para avaliação de bens. Daí ele está falando também dos livros que ele vai tirar, materiais de construção, LTC. Daí está falando do decreto 13.842, que regulamenta o Código de Edificações do município de Belo Horizonte. Então, embora o concurso seja para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ele está cobrando muita coisa do município de Belo Horizonte. Então, ele está cobrando Código de Obras, está cobrando Plano Diretor e Código de Postura, se eu não me engano, eu vi aqui também nas referências. Então, é muito importante que você se atente a tudo isso. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos, se vocês querem que eu faça análise de mais algum outro edital. E até o próximo vídeo!